Olá pessoal, estamos aqui para o nosso bate-encontro semanal. Hoje eu vou falar sobre mais um mineral muito interessante que é o cuprum metálico. Antes de entrar no tema, tenho alguns assuntos para tratar com vocês. Nós enviamos uma correspondência naquele e-mail que você mandou o formulário escrito para mim, tá? Vocês vão receber, tem um compilado aí de todas as aulas bem sucintas, as aulas que eu ministrei com o meu conteúdo. Vocês podem ir preenchendo, vocês vão receber também um link para vocês estarem acompanhando de uma maneira bem tranquila, responderem esse conteúdo. Então, além das aulas que nós estamos tendo aqui pelo YouTube, vocês respondam essas nossas correspondências, está indo pelo e-mail que você se inscreveu. Quem não se inscreveu ainda, o formulário ele está na nossa página do Facebook, a página Homeopatia São Francisco, @Jane Margarete Homeopata. Estão lá as informações e todo o histórico das nossas aulas. Eu estou colocando agora também muito conteúdo assim de homeopatia, coisas que eu acho interessante. Então procurem acompanhar, aprender. Quem tiver matéria também para mandar, pode estar mandando lá pelo Facebook, eu vou analisar, vou estar publicando no grupo do Face, Homeopatia São Francisco. Vamos interagir assim que há crescimento. O pessoal também que já participou, está sempre se atualizando, é muito importante nós mantermos esse vínculo aí com a homeopatia. E falando um pouco sobre o cuprum, ele é o cobre. O cobre ele faz parte do quê? Ele está muito presente na parte elétrica. Então o nome científico do cobre, cuprum mesmo, é o nome científico dele, que seria o cobre. É um metal e ele é um condutor de energia. Onde envolve o quê? É envolvido muito calor, a cor vermelha é a característica dele. Quando ele se expõe no ar, ele não se altera, mas quando tem uma umidade, principalmente com dióxido de carbono, ocorre uma interferência, aparece aquele zinabre, aquele verde. A gente vê muito isso que é em pilhas, sabe as pilhas quando você reserva lá para reciclar, vocês vão ver que ela tá velhinha, parece aquele zinabre. Então é uma oxidação de carbono com o cobre, né? Então é a forma que identifica que existia condução naquele local, uma condução. E o cobre, o que ele é? Ele é um excelente condutor. Tanto que ocorre que a transmissão da energia, ela transporta de um local para o outro. Então a gente sabe o quê? Que pela lei da similitude, que é uma das leis, né? As leis principais da homeopatia enquanto energia e enquanto diferencial da medicina tradicional, que é alopática, que é focada na doença, no problema, a medicina energética alternativa, ela tem esse movimento de semelhante, curar semelhante pela homeopatia. Esse é o padrão que existe. Então, tudo aquilo que nós identificamos como veneno, tudo aquilo que causa uma consequência, que é o princípio que Hahnemann colocou também da experiência como menção, né? Que seria tomando aquilo causa algumas reações. E essas reações que são causadas
são exatamente as que curam na homeopatia, levando em conta o quê? Que um outro estado também, naquelas condições de desequilíbrio, eles, sendo semelhante, vai gerar um equilíbrio, tá? Então, seguindo esse princípio, o cuprum, que é o cobre, ele é o quê? Ele é a condução elétrica, a condução da energia. Então, o que é que acontece? Como a energia, o que que ela provoca? Ela provoca explosões, né? Explosões. As terminações elétricas ocasionam. O meu gato tá aqui, gente, ele tá muito elétrico, tá complicado. Horus, por favor. Então, ocorrem muitas explosões elétricas e essa reação identifica o que em um indivíduo? Aquelas pessoas muito nervosas que estão em ponto de tudo que ela identifica em conversação com ela, em situações, ela acha que é com ela se irrita. Então ela vive muito ansiosa. Então é um tipo de ansiedade do quê? É uma ansiedade por um estresse muito grande. Então as terminações nervosas, que lembro que aquelas terminações elétricas, aquelas conduções, então as conduções elétricas também do organismo, onde transmite todas as sensações, a parte muscular, a parte cerebral, elas estão afetadas. São pessoas que também pode ter quadros do que? De dificuldade de respirar, se apresenta com dispneia e ela, por outro lado, não consegue manter o equilíbrio, tem insônia, não consegue dormir, não consegue o que? Se desligar. Então esse desligar é muito o que? A função do cuprum. Paralisias, né? Aquela excitação aqui coloca dos músculos, aqueles tremores involuntários, tremores às vezes de mão, tremores de pálpebra, tremores de modo geral, que é o que? Reflexo da energia, da excitação. E a falta de ar, a dificuldade de respirar, até por nervoso, aquelas pessoas que às vezes têm aquele choro compulsivo, né, que falta o ar, que às vezes alguém de fora vai precisar estar sacudindo, trazendo essa pessoa de volta, seja por água. A água geralmente no caso desse é bem aconselhável, ela quebra esse padrão elétrico e que é o que ocasiona também em algumas situações. A água na parte elétrica ela não tem similaridade, ela acaba sendo um condutor também. Então ela assume o papel de trazer aquela energia que está se movimentando para ela como se fosse água aspirasse essa condução. Então, alguém que tiver no estado assim de intensa reação elétrica, dificuldade de respirar, nada como a água, né? Se tiver uma similitude com o cuprum, essa água vai dar esse movimento de interrupção nesse processo. Então pode ocorrer também o que? Algum desmaio até. Acontece às vezes com crianças. Eu já pude ver uma criança no estado assim que ela chora, né? Perde as forças, né? E os pais às vezes ficam desesperados. O que é? Aquela intensa descarga de nervos, aquela intensa energia que foi
liberada no seu organismo. Então fica a dica aí para cuprum, quem vê pessoas numa situação dessa, está encontrando aí uma similaridade, já dá pra gente estar identificando isso, tá? Pessoas também que mexem muito com cobre, eletricistas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa outro dia que nós identificamos cuprum, né? Trata-se de um engenheiro elétrico, ele mexe o tempo todo com fiações, com transformações de subestações. Então, com o decorrer do tempo que foi ele ficando muito elétrico, conversa, aquela pessoa que explode, está agitado, tem mil compromissos para fazer, muitas vezes pode ser até confundido com nos vômica, mas a diferença qual que é? Nos vômica é mais o executivo, é aquele que tem trabalhos a fazer, ele é muito mais apegado com a mãe, então já o cuprum não. O cuprum é aquele desespero, a irritação, algo que já dá pra gente ir já percebendo a diferença, que é muito peculiar ao cuprum, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro que a gente está acompanhando, já me perguntaram semana, né? Passaram um e-mail lá para mim, que é Matéria Homeopática Interpretada, de Carlos R. Brunini, ok? Aqui no livro eu vejo um caso clínico bem interessante, né? Que fala que uma pessoa que apresentava inquietude, tremor, tremores de todas as ordens, sequenciais, esporádicos, e tinha também convulsões. Então foi administrado aqui no livro, coloca que foi administrado cuprum metálico na CH18, 3 doses diárias por 30 dias. E depois o cuprum em CH30, assim foi, né? Depois para 100. E a pessoa ficou, inclusive, eliminou os tremores que tinha e convulsões, crises convulsivas. Então vocês veem, né, que muita coisa pode ser resolvida com a lei da similitude, essa compreensão diferenciada aí. Então é isso, pessoal. Tem muito conteúdo aqui, mas eu acho que tá repetindo um pouco. A essência aí eu passei do cuprum, tá? Nós vamos hoje deixando aí para vocês na descrição do vídeo o link para que vocês entrem no conteúdo, tá? Já irem estudando, já ir registrando todo esse processo aí que você está acompanhando, e nós vamos estar conversando por lá. Não deixe de acompanhar o nosso canal, dá um like aí. As visualizações estão, né, pouquinhas. Eu acredito que numa seleção que ocorre, muita gente já assimilou o conteúdo, está construindo, está identificando, ajudando as suas famílias a compreendendo o mundo melhor. Quem é terapeuta, quem é os profissionais psicólogos também, né? E tem material aí para identificar os comportamentos humanos, não apenas do ponto de vista de mente, de emoção, mas também de intoxicação, ok? Então é isso aí, nós voltamos na próxima semana. Pessoal, tá aí na descrição o link para quem ainda não se inscreveu, corre, se inscreve e vai acompanhando aí online. Aqui é nosso ponto de encontro. Venha sempre no canal, assista, mesmo que não tiver inscrito. Conhecimento é algo que nunca se acaba. E a única coisa que a gente leva
consigo, não é mesmo? Até lá!